Deus habita dentro de você. Deixe, então, que sua bondade se manifeste através de seus olhos, tornando-os brandos de compreensão, quentes de compaixão, ternos pelo perdão constante a todos. Que nenhum olhar de impaciência ou condenação tolde a beleza de sua vida. Que sua fisionomia irradie contentamento e felicidade, de tal forma que todos que se aproximarem de você sejam contaminados por seu otimismo. Paz profunda.